Boa noite, está no ar mais um programa Geringonça. Hoje teremos aqui uma temática que quem já me conhece sabe que é uma temática bastante preciosa. Nós vamos estar falando de literatura e nosso tema é Caminho da Literatura, os Jovens Leem. E para mediar essa conversa, a gente vai chamar aqui para o estúdio, por favor, a Celinha. Podem colocar a nossa querida Celinha. Celinha, quando eu a vinheta... que aparece, aparece você mais uma vez, é uma delícia tê-la aqui mais uma vez para essa conversa. Quando a gente construiu esse programa, não tinha outra pessoa para pensar, né, de quem poderia estar mediando, a não ser você, Celinha, que para mim é uma tremenda de uma inspiração. Então, eu quero só desejar boas-vindas para esse programa e deixar nas suas mãos. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Boa noite, gente. Pois é, eu também, quando vi a vinheta, eu disse, olha, eu lá já estive algumas vezes, né? Pois é, falar de literatura é sempre bom, a gente já falou de literatura e direitos humanos, de literatura e periferia, de literatura e censura, literatura e prisão, já tivemos um programa muito bonito sobre a leitura nas prisões, enfim. Bom demais estar falando de literatura mais uma vez e sempre e sempre. E hoje a gente tem esse tema bacana, né, que é sobre a juventude, então colocamos juventude nessa conversa, vai ser muito bom. A gente tem 3 convidados muito especiais também, eu vou ler a bio de cada um, uma mini bio, porque é gente que trabalha muito, que faz muita coisa, que milita o dia todo. Agora há pouquinho no estúdio a gente estava falando com o Bruninho, um deles, eu tô cansado, porque é isso, é gente que trabalha o dia todo e faz muita coisa. Então, vou aqui ler resumidamente, né, a história de cada um, e aí eu não sei se eles vão aparecendo aqui na tela ou não, mas enfim. Então, a gente vai ter a Bel Santos Maier, acho que vocês, muitos que nos acompanham, conhecem a Bel, ela é uma figura conhecida, assim, está sempre por aí. Boa noite, Bel. E eu conto que a Bel é educadora social, coordenadora do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, IBEAC, cogestora da Rede Litera Sampa, formadora de jovens mediadores de leitura, foi docente de pós-graduação num curso incrível, aliás, inédito em São Paulo, que era o Literatura para Crianças e Jovens do Vera. Talvez depois a Bel conte mais um pouquinho, mas foi um curso muito inovador. Ela é mestre em turismo, licenciada em matemática. Aliás, eu adoro essa combinação da Bel de turismo com matemática, acho o máximo. E tem especialização em pedagogia social. Foi curadora da 11ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura e foi também do conselho curador de 2 prêmios Jabuti, o de número 63 e 64. É que 63º é tão difícil de falar, né? Então é mais fácil falar 63, 64. E é também do Conselho Curador do Teatro Municipal, olha só, gente. E entre os tantos prêmios que a Bel coleciona, tem o Retrato de Leitura do Brasil, Estado de São Paulo para as Artes, APCA, Difusão de Literatura Brasileira e o Prêmio Pessoa Inspiradora 2021. Tudo isso é a Bel e muito mais. Seja bem-vinda, Bel. Boa noite, Celinha, boa noite para todo mundo que vai nos acompanhar por aqui. É uma alegria te reencontrar, né? A gente devia fazer assim uma troca de mini bios, né? Encontrei Celinha em tantos momentos especiais, de espaços de literatura, que seja uma ótima conversa nossa. Obrigada. Obrigada. E depois da Bel, eu vou chamar então a Kathleen. A Kathleen eu não conheço, nunca estive com ela, então é um grande prazer aqui pela primeira vez. A Kathleen fez questão de escrever aqui na mini bio que ela tem 28 anos, é a nossa caçulinha aqui, né? Ela é educadora social, formada em pedagogia pela FEDUC, moradora do extremo sul da cidade de São Paulo, Grajaú, é mediadora de leitura na biblioteca comunitária, Caminhos da Leitura, vinculada ao IBEAC, também, que eu já citei na bio da Bel. Ela é atuante há 13 anos na promoção dos direitos humanos, no enraizamento comunitário e no fortalecimento da educação
integrante do coletivo Encrespados, que certamente ela vai contar para a gente o que é isso, organização social liderada por jovens educadores negros, dedicados à promoção da educação antirracista no âmbito escolar. Muito bem-vinda, Kathleen. Boa noite para você. Boa noite, Celinha. Muito obrigada pela apresentação. É um prazer estar aqui com grandes pessoas, pessoas maravilhosas, e conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. É uma honra poder estar aqui, você mediando essa conversa. Muito obrigada. E a todos, todas e todos, muito obrigada também pela escuta e estar aqui, né? Eu estou acompanhando o chat, tem já uma galera dando boa noite, então sejam todos bem-vindos. Obrigada, Kathleen. E por último, vamos receber o Bruninho, que é Bruno Souza Araújo, mas ele gosta de ser chamado de Bruninho. Também caçulinha aqui, de 28 anos. Ele também atua na área social há 10 anos, pedagogo também, possui formação em Direitos Humanos pelo IBEAC e também integra a rede de jovens transformadores pela democracia da Ashoka. Trabalha junto aos jovens para promover o sentimento de protagonismo e liderança, e é cofundador do mesmo coletivo da Kathleen, o Encrespados, que já quero saber o que atua na formação de professores e jovens para disseminar uma educação antirracista. Na Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, onde atua, tem como objetivo promover o acesso da leitura literária por meio de ações que incentivem a formação crítica dos leitores, utilizando diversas formas de linguagens sociais e culturais. Não falei, gente, que a bio é extensa? Essa gente trabalha muito. Boa noite, Bruninho. Boa noite, gente. Que honra e felicidade estar aqui com vocês. Estou empolgado para essa conversa, certeza que vai ser um momento de muitas trocas, muitas conexões. Um beijo também para todo mundo que está aí no chat, já mandando uns boa noites, e prepare os dedinhos para fazer perguntas, interagir bastante com a gente. Estou muito honrado de estar aqui com vocês, gente. Muito bom. Legal, sejam bem-vindos então. Bom, quem já esteve com a gente sabe que essa é uma conversa boa sempre, né? A gente está muito aberto aqui à fala dos convidados, à fala de vocês participando, ao chat, enfim, a ideia é que seja uma boa conversa. Então, a gente quer muito saber o que é o Encrespados, como é que está o Litera Sampa, como é que está a Periferia Sul, enfim, a gente quer ouvir deles como é que está a vida aí da militância. Eu vou começar com uma questão, que eu vou fazer a mesma questão para os três. É um esquenta, né, gente? É só um esquenta aqui enquanto as pessoas estão chegando. E é um esquenta que a gente pensou também de aproveitar para falar de 4 temas que apareceram aí na nossa vida literária no último mês, ou um pouquinho mais de um mês, né? E aí, eu vou pedir, então, para a Bel, para a Kathleen, para o Bruninho, tecer algum comentário, fazer uma ponte, enfim, o que eles desejarem fazer, mas que seja um apanhado, né, uma provocação, enfim, de 4 acontecimentos que a gente teve na vida literária aí nos últimos meses, né? Eu vou começar com as 3 ruins e termino com a boa, né? O que a gente chama de evento ruim? Então, primeiro, a censura do livro do Jefferson Tenório, Avesso da Pele, que foi bastante polêmico. Então, alguns secretários de Estado, né, fazendo censura, depois voltando atrás, mas, enfim, toda uma grande questão. E aí, de novo, o que é censura, o que é liberdade de expressão, o que a gente deve ler e pode ler, enfim, mas essa censura é muito grave ao livro do Jefferson Tenório. Depois, mais recente, a Juliana Maciel, que é a prefeita de Canoinhas, em Santa Catarina, ela apareceu recentemente jogando livros no lixo, dizendo que aquilo atentava à família, à moral, à ética, que aquilo não era livros que os adolescentes deveriam ler, e joga tudo no lixo, uma cena muito pesada, feia, enfim. A outra cena, o outro evento difícil e duro foi o nosso governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, dizer que algumas aulas da rede estadual, não todas as aulas, mas algumas aulas serão feitas pelo aplicativo ChatGPT. Então, dizendo que o aplicativo seria melhor preparador de aulas que os próprios professores. Então, por um lado, temos esses 3 eventos muito tristes, né?
E o bom evento, né? Quer dizer, foi um evento que começou também muito duro para todos nós, que foi o ataque à escritora poeta Rosiana Murray, né? Atacada por 3 pitbulls, acho que também foi notícia, foi fantástico, muita gente falando. O que foi incrível dessa história foi a maneira como ela se restabeleceu, a força com que ela saiu do hospital, e um dos primeiros textos dela, ela diz, então, que também o que a ajudou a sair do coma não, mas daquele trauma todo, foi a força da palavra, né? Então, no primeiro texto que ela divulga na internet, ela vai dizer do ofício de amor da escrita, da palavra dos escritores, né? Que é com essa força que ela retomaria a vida e tal. Enfim, me alonguei um pouquinho, mas é isso. Por um lado, 3 eventos muito duros, né? Os 3 convergindo para a questão do livro, da leitura, do poder da palavra, e em oposição, né? Uma escritora que traz para a gente, com tanta força, o poder da palavra escrita, né? Tanto que se começou uma campanha Lute como uma poeta. Então, eu gostaria que vocês começassem esse esquenta comentando esses 4 eventos, fazendo uma ponte, enfim, tecendo comentários sobre isso. Pode ser? Claro que sim, então eu vou lá, acho que eu sou a mais velha aqui desse grupo, tem a caçula e tem a mais velha. E obrigada aí por você trazer, né, esses fatos tão importantes. Acho que a gente nunca conversou tanto sobre livros, leituras, autores, bibliotecas, como nesse tempo, né, Celinha? Eu acho que coisa interessante, né? Nós 3 aqui, eu, Bruninho e Kathleen, criamos em 2010 uma biblioteca dentro de um cemitério, falando de vida num lugar de morte. E em 2010 já tinha muita gente achando que os livros não teriam mais lugar na vida das pessoas. Ninguém lê mais, jovem não lê, agora é todo mundo no celular. E a gente ousou criar uma biblioteca num lugar de morte. E talvez, né, tudo aquilo deu certo porque existiu uma distração sobre esse lugar da leitura. Livros queimados, livros jogados fora, quem faz isso não está inaugurando nada na história. Então, os livros, os leitores já foram perseguidos em muitos momentos por governos autoritários. Mas a gente passou um tempo, né, em democracias ou pseudo-democracias, em que se distraiu, acharam que livro era bobagem. Mas acho que isso que você traz, né, da notícia boa, da Rosiana Murray, dessa força que a palavra tem, mais pessoas têm entendido que quando a gente toma conta da palavra, né, Conceição Evaristo diz, quando eu morder a palavra, por favor, não me apresse. Se o livro é algo que a gente precisa mastigar a palavra lentamente, até encontrar a nossa, isso é de uma força gigantesca. E o que a gente tem visto nesse tempo, né, então, tanto na perseguição ao livro de Jefferson Tenório, como essa prefeita agora que joga os livros, isso parte de pessoas que não leram aquilo que elas estão criticando. Né? O movimento que foi gerado a partir dessa devolução, né, do avesso da pele, fez com que ele se tornasse um dos livros mais vendidos no país, porque também gerou todo um movimento de pessoas lendo o livro e falando, olha, é isso aqui que estão dizendo que é impróprio, é disso aqui que está se falando. Então, acho que eu, né, percebo, né, que esse movimento de atacar a cultura, de atacar os livros, faz parte de um movimento, uma tentativa de desqualificação dos leitores, dos escritores e de gente que tem percebido que agora que nós criamos as nossas primeiras bibliotecas nas nossas casas, nós somos filhos de mães que não tiveram estantes de livros. Nós temos. Quantas vezes a gente tem encontrado doutorandos, mestrandos,
nos seus momentos, né, de defesa das suas dissertações e dos seus doutorados, agradecendo a sopa, o apoio, o colo, a casa que suas mães deram, mesmo não sendo leitoras. Esses filhos estão inaugurando um outro lugar, e é a cultura que proporcionou isso. Isso tem dado ódio em algumas pessoas que gostavam das coisas como estavam. Então, todas essas reações eu leio como nós estamos no caminho certo. Essas reações são porque a gente escolheu morder a palavra, encontrar as nossas palavras, espalhar os livros, e a gente tem que continuar por aí mesmo. Ah, que lindo, lindo, morder a palavra é demais, né? Mastigar, gostoso. Quer continuar, Bruninho? Pode ser, eu ia sugerir de ser o último, mas me colocou na roda, bora nós. Acho que é sempre muito incrível e emocionante, né, ouvir a Bel falando, né, porque a gente vai lembrando de memórias e lembranças de como a gente começou esse projeto, né, e esse processo na Caminhos da Leitura, né, que acho que tem esse lugar de que para além de ser um relato, né, um testemunho, né, de quem vivenciou, de quem experienciou, e como os livros tenham ocupado um espaço tão importante, né, e tão relevante em nossas vidas, né, como encontrar uma biblioteca comunitária, né, Caminhos da Leitura, dentro do cemitério, logo nesse processo que eu estava terminando o ensino médio, transformou a minha vida. E concordo muito com isso que a Bel traz, né, era muito comum, por exemplo, na escola, né, veio de uma família muito pobre aqui do extremo sul de São Paulo, né, Parelheiros, Jardim Ângela, a gente quase nunca tinha acesso a livros, né, e os livros didáticos que a gente tinha acesso na escola, né, quando contava de períodos históricos, sempre contava a partir de uma narrativa dos vencedores, né, ninguém contava sobre os oprimidos, os que perdiam, os que sofriam. Então, por exemplo, ler O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, a história do Pedro, foi para além de me ver na história, foi ver os amigos, os colegas, as possibilidades, ver também uma história que tem muitos conflitos, muitos obstáculos, muitas violências também, né, do mundo cotidiano, do mundo real, mas também ver nas miudezas as possibilidades do bonito, né? Tem um trecho muito bonito, logo no comecinho, né, do livro, que numa memória, né, Pedro está lembrando da mãe dele, que fala que enxerga o mar como remédio. E aquilo ecoou tanto dentro de mim, e ainda ecoa, como em um livro, apesar das durezas da vida, apesar dos obstáculos, apesar da escassez, né, materiais, a gente pode encontrar caminhos para desenhar outras histórias e outras possibilidades, sobretudo histórias e possibilidades coletivas, porque não é uma história só sobre mim, é uma história sobre pessoas parecidas comigo, mas também pessoas que são diferentes, né? Então, como eu me conecto com esse que é diferente? Então, concordo muito com a Bel, né? Eu acho que estamos no caminho certo. Na minha adolescência, eu lembro que meu pai falava, olha, vai chegar tarde, leva o RG. Hoje, a gente tem visto jovens e adolescentes, para além de andarem com os RGs na carteira, estão levando livros, sabe? Os livros estão ocupando espaços nas suas mochilas, nas suas memórias e nas suas trajetórias. Então, esse objeto é um objeto muito perigoso para as pessoas que querem manter o status quo. E a gente tem investido muito nesse lugar da metáfora, dos sonhos, das juventudes, de construir suas próprias narrativas, encontrar suas próprias palavras para descrever suas próprias histórias, mas de construírem também histórias coletivas de transformação. Acho que parar aqui um pouco e depois ver a Kathleen, e aí depois vai entrando nas outras questões que você trouxe, que eu nem lembro mais. Obrigada, Bruninho. Então, você, Kathleen, super grata.
É sempre muito difícil falar depois de Bel e Bruninho. Eu vou pedir desculpa para quem me escuta, porque eu estou um pouco rouca, mas eu espero que vocês consigam me ouvir aí perfeitamente. É sempre bom escutar Bruninho e Bel, porque sempre tem uma conexão daquilo que de fato a gente vivencia junto, que a gente compartilha junto, e de fato o fazer literário é um fazer coletivo. Ele não é sozinho, né? E para a Rosiana eu tenho certeza que ela só conseguiu também ter esse lugar do fôlego da vida, esse lugar do esperançar, porque ela encontrou não somente na literatura, mas pessoas em sua volta que acreditou também na sua melhora. E o meu processo dentro da literatura foi assim, pessoas que acreditou que jovens, que adolescentes e que criança têm a liberdade, o direito de acessar a literatura. E esse acesso é um acesso que faz a gente sim mergulhar, que faz a gente encontrar no mar esse remédio. E como foi dito já no chat, né, que a Rosiana ela deu esse fôlego porque ela entende que o mergulhar na literatura é importante. E eu costumo dizer que meu processo de transformação com a literatura foi possível porque ela me transborda. Ela faz ser quem eu sou a partir do lugar que ela também me transforma. Ela me deu a identidade que eu tenho hoje. Foi por meio da literatura que eu me reconheci como mulher, mulher preta, mulher da periferia, uma mulher que sabe agora e que consegue erguer sua voz com coragem, porque a literatura me deu isso. Porque foi sempre dito que a minha voz ela não poderia ser lançada ao vento, que a minha palavra ela não poderia ser escrita no papel, porque o tempo todo é limitado para nós que vem da periferia esse lugar da autoconfiança, da coragem, do empoderamento e de dizer quem você é e da onde você é. E quando a gente tem essa coragem de assumir para o mundo, escreve isso também, e aí tem outras pessoas que se juntam com nós, como tem aqui uma galera no chat concordando com tudo que a gente está falando, mas também trazendo outras referências, isso significa que a gente não está no lugar certo, mas é de fato um lugar certo que também incomoda. Né? E a Conceição, trazendo um pouquinho o que a Bel trouxe dessa escritora, que tem nos mostrado também que não é tardio a gente acessar alguns lugares, alguns poderes. E o que nos mostra essas mensagens tão negativas, essas mensagens de fake news, né? Eu aprofundei um pouquinho sobre essa vereadora que joga o livro. Primeiro ela fala que ela nunca jogaria um livro, super contraditória, porque aí ela joga um livro, 2 livros, se eu não me engano, no lixo. Então, assim, essa contradição de alguém que provavelmente não consegue nem pesquisar aquilo que ela está julgando, porque, na verdade, ela só ali depositou, como a gente já sabe, muitas fake news de um trabalho que, inclusive, era dela, porque o lugar que ela fala que o governo federal era responsável por ter mandado aquele acervo, na verdade, foi de uma iniciativa privada, foi de uma empresa privada, no qual não tem mais o domínio desse projeto do Mundo Biblioteca, e está agora no poder da prefeitura. Então, assim, o quanto a questão da fake news é um marco dentro da questão da democracia, né? Então, a gente viu aí durante esses últimos anos o quanto foi perigoso para nós as desinformações, e a literatura, ela nos ajuda esse lugar também do senso crítico, de buscar, de não cair nas más informações, ou nesse lugar de que tudo que está posto é verdade. E se a pessoa que julga o próprio trabalho não conseguiu reconhecer que também tem um dedo ali, é porque, de fato, não está fazendo um trabalho com excelência como a periferia faz, como as bibliotecas comunitárias faz, como o livro também nos dá esse apoio, esse suporte para compreender que a gente precisa aprofundar. O aprofundamento é algo que nós sabemos fazer muito bem. E esse lugar da autoestima, do saber fazer, do saber se encontrar e saber que está no caminho certo, é um lugar que incomoda, e incomoda muito, e vai continuar, infelizmente, incomodando. E por mais que parece ser uma esperança minha, que eu tenho que, às vezes, algumas pessoas que ao meu redor falam, nossa, você é tão poética, eu vi que alguém mandou aqui, que é toda poesia. De fato, eu sou essa pessoa porque foi a literatura que me mostrou que é possível, porque já estava dado que, para minha família, a gente não teria o lugar do acesso, do estudo, que a gente não teria o lugar da cultura, do lazer. E hoje, eu ser uma das jovens da minha família que acessou a universidade, tantas outras veio logo depois,
é de se orgulhar e de se esperançar, porque quem me ensinou isso foi a literatura. E, na verdade, eu acho que eu deixo até um recado para essas pessoas que ficam fazendo muita burrice, porque acho que é uma burrice que é escolhida, eles escolhem produzir tanta coisa negativa, é que converse mais com os jovens, converse mais com a galera que está dentro das bibliotecas, principalmente as bibliotecas comunitárias, porque a gente tem mudado essa trajetória, essa história, e pensando muito, não somente sozinho, a gente tem escutado também os nossos mais velhos. Eu acho que ver a Rosiane Murray no lugar, eu vi a reportagem, eu acompanhei um pouco, ver o brilho no olhar dela, porque ela acreditou que ela poderia sim sair de uma situação de violência também, num lugar que ela conseguia encontrar fôlego na vida. Isso é muito importante, isso a gente encontra muito na literatura. A poesia é o lugar também do acalanto, do acolhimento, e não somente a poesia, a Bel traz, né, sempre nos seus encontros, e ensina para a gente o quanto que a literatura é esse lugar do colo, da casa, do aquilombamento, porque é esse lugar que a gente identifica na literatura. Ela é coletiva e ela está mudando e modificando muito das nossas realidades. Para um pouco por aqui. Bacana, gente, que bacana. Bom, vocês estão acompanhando no chat aqui, acho que não só várias menções à Rosiana, que eu acho que todo mundo ficou muito grato a ela, né, pela existência dela, mas a vocês da juventude, né, muita gente escrevendo que bom ouvir a juventude, que confia na rapaziada, Alfredina, que jovens que nos fazem esperançar, então acho que e a Renata acabou de colocar uma pergunta, né, que ela quer que você fale da biblioteca comunitária do cemitério, e eu vou até resgatar algo que eu tenho aqui, eu sou muito guardadeira, né, gente? Eu estou aqui com a Folha de São Paulo, dia 20 de outubro de 2021. Você lembra, Bel, quem é que estava na capa da Folha nesse dia? Vocês. Vocês foram capa da Folha, foi o dia que a biblioteca foi fechada, ou foi uma tentativa de fechar, né? Por que eu resgatei isso hoje no Geringonça? E eu guardei com muito carinho essa capa, porque para mim, assim, tinha, de novo, né, isso de lado triste, lado alegre, né? A notícia é: biblioteca é despejada de cemitério em Parelheiros, em São Paulo, para dar espaço a novos túmulos. A educadora Rafaela Nunes, ainda está lá, Bela? Tá? Sim, Rafaela acabou de entrar no mestrado. Olha só, ela estava aqui na capa da Folha desse dia. A educadora Rafaela Nunes, 23, que junto com outros moradores da região, virou guardiã dos livros da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura. E depois, lá no Cotidiano, tem uma matéria de quase página inteira com a Rafaela, com vocês, enfim, né? Gente, desculpa mostrar desse jeito, né? Eu podia fazer um PowerPoint, mas eu não sou dessas, assim. Estou aqui com a matéria em mãos, né? Mas, enfim, e nesse dia tinha isso, de ser triste, né? Porque olha o que eles dizem, vai ter que fechar a biblioteca para colocar túmulos, a gente estava na pandemia, né? Então estava todo aquele movimento. Por outro lado, eu pensei, gente, uma página inteira falando disso, né? Então, isso que a Bel nos disse na primeira questão, nunca se falou tanto de literatura, né? De leitura, enfim. Talvez porque nunca se precisou tanto, talvez, né? Mas, enfim, então, a Renata tinha te perguntado aqui para você falar um pouquinho mais, e eu queria muito homenagear vocês com essa notícia, porque eu guardei com todo carinho todos esses anos aqui, eu guardo tudo que sai de literatura, mas também porque queria fazer uma ponte, porque a biblioteca não foi fechada, vocês vão nos contar, né, o que aconteceu, mas eu queria fazer uma outra questão ponte, que vocês, nas três considerações que vocês fizeram, a palavra escola não apareceu. Talvez porque não estejamos na escola mesmo, vocês não estão em sala de aula, né? Mas sempre tem muito professor aqui com a gente, né? Hoje eu estou vendo aqui, tá a Lucineide está aqui, a Alfredina está aqui, né? E a gente sabe que tem uma diferença, né? Da biblioteca escolar, da biblioteca da ONG, da biblioteca da rua. A Lucineide está aqui com a gente, ela é uma POSL, professora orientadora de sala de leitura, tem levado os cordéis para a escola, mas, enfim,
tem uma questão, né? Tem algumas diferenças, tem como é que os livros são comprados, como é que os livros são acessados. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho isso. Os meninos, se possível, dizerem, contarem para a gente se foram tocados pela escola. Olha que pergunta de uma professora, não se faz isso, né? A gente tem que dizer que sim, né? O tempo todo. Mas eu queria ouvir essa diferença um pouquinho, né? E aí podia emendar com essa história da biblioteca aqui de Parelheiros, essa história linda aqui. Pode ser? Ficou claro, gente? Acho que eu dei uma... Ficou claro? Ficou, Bel? Tá. Ficou sim. Então tá bom. Então, talvez eu possa contar a minha história com escola e depois a Bel emenda com a Caminhos e a gente vai trocando, assim. Como você nos apresentou, né, eu e Kathleen somos pedagogos de formação, né, então, mesmo que a gente não tenha falado, né, na fala anterior, a escola faz parte do nosso DNA, assim, também, né, tá dentro aí da nossa trajetória, dos nossos caminhos, né, e eu acho que a escola é um espaço, um equipamento fundamental quando a gente pensa em constituição de país e de sociedade. Não é possível pensar futuro, não é possível pensar democracia, não é possível pensar caminhos possíveis se a gente não passar o debate pela educação, e principalmente pela educação pública de qualidade. Se eu perguntar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, ou para a gente que estamos aqui dividindo essa roda, me conte 4 memórias importantes e felizes da sua história. Tenho certeza que alguma vai passar pela escola. Aquele primeiro namoradinho, namoradinha, aquele grupinho. E se eu refazer a pergunta, me conte 4 momentos da sua trajetória que foram dolorosos, traumáticos. Tenho certeza também que algum desses momentos vai ser pela escola. O primeiro contato com racismo, com o preconceito de gênero. Então, a escola é esse lugar que nos marca tão profundamente que é nela que a gente precisa construir as soluções coletivas e concretas para o futuro que a gente deseja enquanto nação, enquanto país. Então, eu sou um grande defensor da escola e, sobretudo, da educação pública de qualidade. Eu chego na Caminhos da Leitura muito por questão da escola, né? Eu tinha, numa aula de geografia, eu estava no 2º ano do ensino médio, no finalzinho do 2º ano do ensino médio, aí eu era um menino muito intimidado, né, imagina, eu sentava perto do professor, assim, meio do meio da sala, e tal, quase nunca levantava a mão para fazer pergunta, até que um dia eu sabia a resposta, eu peguei e levantei a mão. Ele estava falando sobre erosão do solo, e Parelheiros é uma área de proteção ambiental, e bem atrás da escola tinha uma bica em que os meninos e meninas pulavam para pegar água, nadar. A Kathleen conhece, que ela também estudou nessa mesma escola. E aí eu levantei a mão, eu falei, professor, por que a gente não vai ver na prática a erosão do solo acontecendo? Ele me retirou da sala, me levou para a direção, eu levei uma suspensão de 3 dias, que eu nunca mostrei para meu pai, que senão eu ia levar uma surra. E aí eu continuei indo os 3 dias para a escola escondido. No 2º dia, a diretora viu que eu estava ficando do lado de fora, né, que eu não estava entrando, porque não podia, e me colocou de castigo aonde? Na sala de leitura. E eu fiquei o restante da semana na sala de leitura, folheando os livros, né, os livros didáticos. E um dia, a Silvani Chagas, que é da Caminhos da Leitura, né, ela falou, olha, vai ter a reinauguração de um local lá onde eu trabalho, uma biblioteca e tal, você não quer ir? Eu, tenho nada para fazer, vou, não tinha bilhete único, não tinha dinheiro, passei, peguei uma carona no ônibus e fui. E lá nessa biblioteca, eu encontrei um grupo de jovens, que é aquilo que os meus professores falavam que era ser chato, indagador demais, eles falavam que era ser empoderado e ser engajado. Eu falei, opa, tem alguma coisa diferente aqui nessa turma. E aí eu me enfiei lá e comecei a ler tudo que me indicava. Eu me lembro que o primeiro livro que eu li inteiro foi do José Saramago. Não entendia nada, mas li. Lá para o clube de leitura para depois a gente discutir. E aquilo me mobilizou tanto. Falei assim, olha, um grupo de jovens se junta para comentar o que está escrito em um livro. Então, é com esse pessoal que eu quero estar. Então, acho que é isso, né? A escola tem esse potencial também de nos cativar, nos emocionar, nos mobilizar, mas, por vezes, também tem esse lugar também de causar alguns obstáculos e alguns traumas.
Mas nem só por isso que a gente precisa abrir mão e desistir da escola. A gente precisa investir cada vez mais na escola para que ela se transforme naquilo que a gente acredita que seja, que é um lugar democrático, de acesso à cultura, de convivência e de se conectar com o diverso. E aí, só para finalizar, eu lembrei da pergunta que você fez anterior sobre o chat GPT, né? Então, acho que é isso. A gente, como defensores dos livros, a gente acredita também que é fundamental e importante nos alfabetizarmos, né, termos letramentos para as mídias digitais. Mas numa sociedade, um mundo ainda que a gente está lutando por tanta necessidade básica, por direitos humanos, a gente precisa confluir essas discussões e essas reflexões. Não dá para a gente achar que o chat GPT vai substituir um professor na sala de aula, sendo que a gente tem dezenas de escolas que nem tem banheiro, que não tem nem professor de matemática. Então, acho que esse tipo de proposta é um tipo de proposta de pessoas que não entendem a realidade da educação pública brasileira. Então, acho que é um pouco disso. Maravilha. Você viu que a Magali escreveu aqui para você, da série Nunca Te Vi, Sempre Te Amei? Que comentário mais lindo. Bem, obrigada, Magali. Quem Obrigada, continua? Magali. Vamos lá, eu continuo, Kel? Vai lá. Então, vamos lá. Acho que bom, Bruninho, que você retomou aqui a pergunta, né, sobre essa fala, né, do secretário de Educação do Estado de São Paulo, né, do Renato Feder, que tem dado aí muitas bolas fora, né, porque né, já teve aí videoaula com conteúdos equivocados, né, agora essa proposta de organizar a aula a partir do chat, uma coisa que a gente sempre defendeu, né, e tem trabalhado é que todo lugar é nosso, tudo tem que ser usado por nós, mas que nada substitui as pessoas. Nada. Nada substitui as trocas. Muitas pessoas achavam que o que a gente fazia quando criamos lá a Biblioteca Caminhos da Leitura era perda de tempo. Volta e meia aparecia alguém para oferecer algum trabalhinho para os meninos da biblioteca, que falava, puxa, filho, ficam aí sentados sem fazer nada, porque ler é como, já que você não está fazendo nada, você não quer fazer esse trabalho aqui para mim? Mas quem te disse que eu não estou fazendo nada? Eu estou lendo. E isso foi uma teimosia. A gente poderia ler escondido, mas a gente escolheu ler na área da biblioteca, porque nós queríamos ser vistos, ser vistas, porque a gente sabe a importância do gesto, né? A gente sabe que a forma é conteúdo. Num território que não tinha nenhuma biblioteca até 2010, ser visto lendo poderia fazer, né, uma mudança muito grande, inclusive nos jovens que iam para a escola e que viam a leitura só como uma obrigação curricular. Ver seus colegas lendo fora da hora, perdendo tempo, gastando tempo lendo, a gente sabe o quanto isso foi transformador, né? Hoje, quando a gente vê aí a garotada leitora que vem surgindo. Então, é legal o chat, tudo que existe aí é para a gente usar a inteligência artificial. Agora, a inteligência artificial é construída por pessoas. Uma sociedade desigual, racista, machista, vai ser refletida também naquilo que é chamado de inteligência artificial. Se a gente não for preparados para aprender, ler, discutir, a gente vai de novo, né, viver naquele mundo que a Kel trazia aí na fala dela, no mundo da fake news, né, em que as próprias pessoas, a pessoa está jogando um livro e dizendo que ela não jogou, né, e tem gente querendo acreditar que ela não jogou, mas ela mesma joga. Então, assim, a literatura, né, aquilo, a gente está vendo aí vários especialistas dizendo, não há nada que consiga substituir esse encontro entre as pessoas e os livros, esse tempo que o livro exige da gente. Antes de chegar aqui, eu estava com um grupo, num círculo de leitura, um grupo de adolescentes e jovens, discutindo o processo do Franz Kafka.
A gente lê um livro por mês, de uma lista de 50 livros que alguns autores indicaram para nós. A gente chamou Ana Maria Gonçalves, Luiz Cuti, Rogério Pereira, professoras de literatura como a Letícia Liesenfeld, mediadoras de leitura como a Camila Dias e eu. Cada um de nós indicou 10 livros para atravessar o mau tempo. E a gente está agora terminando, né, a lista dos 50 livros, e hoje foi o dia de ler o Processo. Ficar 2h30, ler não, né? A gente já leu, foi o dia de conversar sobre ele. E aí você ouvir jovens dizendo, puxa vida, essa é uma metáfora da nossa vida, em que a gente já nasce culpado e passa a nossa vida inteira num processo cifrado para nos condenar. De qualquer jeito, a gente vai morrer. A única saída é estar no coletivo, é coletivamente estar lendo, vendo e dizendo aquilo que a gente lê e enxerga. Esse é o lugar da biblioteca. E isso nenhum chat vai dar para a gente, nenhuma inteligência artificial vai conseguir solucionar. Então, a nossa relação com a escola, eu vou passar a bola para a Kel, que pode falar dos encrespados e do trabalho super bacana que tem feito com as escolas. O nosso lugar, né, a gente entende que é esse lugar importante da construção coletiva dos espaços de leitura, da construção de um jeito para ler, compartilhando os nossos jeitos como leitores. Um espaço em que a gente possa ter os melhores livros que a gente conhece, que a gente não precisa comprar individualmente. A gente pode ter um espaço compartilhado e fazer essa ponte, né, com a nossa casa, poder trazer esses livros. Minha estante aqui está super bagunçada, porque eu estou numa obra eterna que acabou nessa sexta-feira, então não estão organizados, né, aí na minha estante. Mas quando a gente começa a organizar a nossa biblioteca pessoal e fazer essa ponte com a biblioteca escolar, né, conseguir encontrar esse prazer da leitura, que não é só um prazer de felicidade. Nós saímos hoje extremamente angustiados com a leitura de Kafka, que é isso mesmo. A gente está lendo um autor que provoca uma angústia, que é a gente olhar para as ciladas que a sociedade vai colocando para a gente e a literatura nos ajudando a elaborar as saídas. Então, acho que a Kel pode contar aí como é que tem feito com os encrespados nas escolas. E falar da biblioteca, né? Onde a nossa biblioteca foi parar. Eu vi que a Lê Roscoe está por aqui, ela adora essa história, ela já esteve em Parelheiros com a gente. Aí a Kel conta. Bom, falar da biblioteca é falar desse lugar que a gente inicia, mas também nesse lugar de olhar para essa imensidão, e aí eu lembro muito do Galeano, né? Que nessa conversa da criança com o pai, ele ficou tão maravilhado com a imensidão do mar e sua beleza, que aí ele pede ajuda do pai para que ele possa ajudar ele a enxergar essa imensidão, me ajude a olhar, é isso que ele pede para o pai. E foi isso que a gente, o tempo todo, enquanto jovens, pediu licença para as escolas. Eu vi que alguém colocou sobre não precisar pedir mais licença nos espaços escolar para a literatura se adentrar, mas a gente precisou fazer isso durante muito tempo, às vezes ainda com algumas resistências acaba acontecendo. E a Caminhos da Leitura, ela iniciou um processo muito bonito, no qual eu consegui me identificar também como educadora social a partir dali, foi que meu processo de construção enquanto mediadora também estava sendo executado dentro de salas de aula, né? E a escola do Barragem, onde a gente iniciou o processo de mediação em todas as salas da escola, a gente tirava o dia, os jovens, para ir mediar para outras pessoas, porque eu acho que esse lugar do mediador, ou de quem tem o contato com a literatura do acesso, é também incentivar que outras pessoas consigam olhar para essa imensidão e beleza que é a literatura. O mar, ele tem esse lugar também do mergulho, que ajuda a gente também a revigorar, assim como a literatura também tem, ela alimenta também a alma e o corpo. E essa trajetória que a gente foi se esperançando e acreditando no meio literário. E a gente foi aprofundando enquanto gestores das bibliotecas comunitárias, né? Hoje no território a gente tem 5,
também com outros coletivos que foi se inspirando. Então, o Bruninho faz parte, o Bruninho, depois ele pode até aprofundar mais falando do coletivo, mas o coletivo, ele nasce também desse lugar do espaço escolar, né? Jovens que apaixonados também pela Caminhos da Leitura, encontrou com a gente em alguns momentos e pediu o nosso apoio para poder se organizar também enquanto coletivo na escola para reivindicar os seus direitos. E o coletivo Encrespado nasce nessa perspectiva, hoje, agora, depois de 8 anos, um tantão mais maduro, pensando no processo formativo também dos professores, levando a mediação literária para dentro das salas de aula, e nasce esse projeto Encrespadinho, que tem um foco na literatura negroafetiva, porque acreditamos que esse lugar do olhar é também enxergar nas nossas crianças que precisam ser acolhidas, crianças que precisam olhar e se identificar dentro do mundo literário, no qual durante muito tempo nos foi negado esse lugar da identidade, da representatividade, do lugar do lúdico, mas um lúdico que também nos emociona, que faz com que a gente veja o lado afetuoso de se estar numa família representada, com as nossas cores representadas, com os nossos gostos representados, com os nossos cheiros representados. É essa literatura que a gente quer apresentar também para o mundo e fazer que as outras pessoas possam enxergar a beleza que é a literatura negroafetiva também, a literatura periférica. E esse coletivo, ele vem pensando e pediu, né, também o apoio da Caminhos da Leitura para olhar para o acervo, para olhar a forma metodológica que ia levar a formação para os professores, porque a sua maioria também do coletivo Encrespado é formado por pedagogos, assim como também a galera da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura. Então, foi uma junção de um projeto que é muito bonito, muito lindo de se ver. A gente está atuando no território de Parelheiros, na escola MF Vargem Grande. Estávamos, inclusive, no sábado, fazendo nosso plano estratégico, então tem aí a visão de ampliar para mais escola. Então, a nossa meta é que até o final do ano a gente tenha aí já 4 escolas recebendo o coletivo para esse processo, não somente formativo, mas também de encontro com as crianças, levando esse acervo, que é um acervo também pensado não somente para as crianças, mas também no processo formativo do professor, e a escola ficará com esse acervo no final desse projeto, né? Ele permanece na escola. Esse é um pouquinho do trabalho que o Encrespado tem feito com as escolas. E aí, na semana passada, a gente teve um encontro, e eu não estava no anterior, a gente também faz muita atividade entre os mediadores. E quando eu fui pegar o caderno de registro, né, para registrar, porque a gente também registra as impressões das crianças, e aí tinha uma pergunta do Bruno, que ele perguntava o que era ditadura. Então, as respostas são maravilhosas. Essa construção coletiva com as crianças é melhor ainda, porque não tem um lugar ali de só apontar o erro, mas de construir junto, né? Então, ela falava que ditadura era quando estava com o dedo o alto, apontando o dedo um para o outro, e que ditadura era o bater. Então, assim, as crianças têm muito a nos ensinar também. E como que construímos isso por meio da literatura, no qual a criança, o jovem, também tem a voz ativa. É esse lugar que a Caminhos da Leitura nasceu e está até hoje percorrendo dentro do território de Parelheiros. Então, as bolsas que vai para os guardiões do território, né, depois que teve o fechamento da biblioteca, são bolsas que a comunidade recebe 10 títulos literários, e a gente pode fazer essa troca também para poder falar um pouquinho do que foi essa imensidão, ou que foi essas angústias que a literatura causou em cada sujeito, em cada indivíduo que recebeu essa bolsa. E hoje a gente tem um espaço provisório, que é esse espaço também para troca, para construção do bairro, que é no bairro do Silveira, no território de Parelheiros. A gente ainda tem o processo de empréstimo, não na quantidade que tínhamos antes, mas a gente continua com as nossas atividades, principalmente nos espaços parceiros. Só que esse projeto, ele é tão lindo, e eu tenho um monte de orgulho, gente, eu sempre vou falar com muita convicção e sempre com muita afirmação, porque, de fato, é um trabalho que enche não somente de orgulho a nós, mas também as pessoas que a gente vai escutando ao longo desses anos todos, né? Eu tenho aí mais de 13 anos, e ontem eu fui pegar um Uber e ele falando do empoderamento que era uma das meninas, e aí foi uma coincidência, né? Ele fala, nossa, você é sobrinha da Sidneia, mas a Sidneia está em todo canto. Ela está na prefeitura, ela está na reunião da UBS, ela está na reunião da escola,
ela também trabalha com você, então vocês então vêm dessa geração, aí desse lugar que tem empoderado esses jovens. De fato, e como é muito bonito a gente ver o que a literatura pôde proporcionar para cada jovem, para cada educador, as professoras, né? Então, na semana passada, quando a gente chegou na escola, na verdade, a menina da recepção, ela foi abrir o portão e ela olhou para mim e para o Bruno e falou assim, a gente já estava preocupada, achou que vocês não iriam vir. Então, assim, é um processo de chegada com a literatura dentro das escolas, no lugar que eles também reconhecem que é um lugar que precisa estar, que não é somente a direção ou a professora que está em sala de aula que reconhece esses corpos, que também incentiva o mundo literário. É também o corpo escolar, e a gente tem tido essa preocupação, e é algo que a gente aprendeu na Caminhos da Leitura, né? Como que a gente olha para o processo literário nesse lugar também que tem um processo formativo, e esse processo formativo ele precisa ter uma continuidade, e a escola ela precisa ser esse lugar de continuidade, não somente de iniciativas de aprendizado. Então, para nós é muito importante continuar com esse trabalho e contar com tantos parceiros. Então, a gente tem o CPCD, que fica também no território de Parelheiros, que tem acolhido os nossos eventos. A gente acabou de realizar em março o Sarau Mulheres na Literatura. A gente tem aí atividades continuadas do Centro de Excelência em Primeira Infância. Então, o trabalho que o IBA, que é Caminhos da Leitura, tem exercido no território de Parelheiros é uma ampliação, não somente de repertório literário, mas também de cultura, de lazer, de democracia, e a gente conseguir reconhecer os nossos direitos. E é os direitos que a gente consegue expressar no corpo, na fala, no gesto, nos encontros. E acho que é um pouquinho de tudo isso, assim, às vezes eu fico até um pouco perdida no que compartilhar, porque há muita coisa, a gente estava até conversando hoje de manhã em uma reunião, a gente tem feito muita coisa bonita dentro do território, e ela precisa também ser sistematizada, ela precisa estar no mundo para que mais pessoas consigam não somente ver que dá certo e que é muito importante, mas que a gente também tem erros, a gente também tem desafios, a gente também tem conflitos e que a gente precisa estar junto, que a gente precisa estar dialogando, falando sobre isso, para que a gente consiga não somente evoluir, mas também enfrentar essas angústias, esses desafios, essas dificuldades que aparecem no percurso da nossa vida. Nossa, quanta beleza, né, gente? Difícil aqui voltar a cena para mim, para amarrar isso, é pura beleza. Acho que vocês estão conseguindo acompanhar pelo chat quantas pessoas justamente falando disso, da grandeza da fala de vocês, da beleza. Eu quero destacar aqui uma fala da Alessandra, ela escreve aqui: livros não podem ser apenas ferramentas pedagógicas, são também experiências estéticas, éticas, poéticas e de expansão de horizontes. Isso por conta do que a gente estava falando da censura, né? E eu destaquei a fala aqui da Alessandra, porque é interessante quando a Bel diz dos livros que ela estava lendo, que tinha um Kafka, né? E alguém escreveu aqui, bom, Kafka é pesado, né? Mas Kafka ajuda a entender. Aí o Bruno e a Catherine também falaram da literatura periférica, né? Então é muito lindo isso, a gente vê que tudo isso cabe, né? Então cabe o Kafka, que não conheceu a nossa periferia, e cabe os leitores da periferia que vão conhecer Kafka, que vão debater e vão achar pontes entre a vida de São Paulo, do Brasil, com Kafka, né? Nessa ideia sempre de se corresponder com aquele que não sou eu, né? Mas que poderia ser eu, né? Esse encontro tão maravilhoso. Então, acho que essa potência, né? E quando eu citei um pouco a escola, que foi essa última questão, justamente pela potência, em especial, de você ter acervos incríveis, né? Justamente nesse acervo que a Alessandra fala, que o livro não é só pedagógico, ele é estético, ele é da não compreensão, né? Porque eu gostei muito quando o Bruno falou assim, eu não entendi o Saramago, mas eu gostei de não entender também, porque me fez pensar sobre isso, eu entendi um pedaço, ou entendeu aquilo que aquela idade lhe proporcionou, né? É tão bacana a gente voltar nos livros de antigamente. Quando eu pego o livro, o primeiro Crime e Castigo que eu li, eu tinha mania de anotar, e eu revejo aquela anotação de quando eu tinha 14 anos, eu realmente não entendi aquele livro.
com toda certeza não entendi, né? Achei que era um livro de muito amor, e não era bem isso, né? Mas, enfim. E aí, deixa eu só comentar aqui, me perdi aqui um minutinho. Outra questão que falaram muito foi do professor de geografia, a Renata começou aqui, a professora de geografia, viu, Bruninho? Todo mundo achando assim, mas que professora é essa que fez isso? Mas todo mundo dizia que bom, porque assim ganhamos um leitor. Então, foi muito... E professores de geografias que estão nos ouvindo, eu amo vocês, tá? Legal. Bom, a Bel também, uma pessoa havia pedido a lista dos livros, a Bel, super gentil, aqui colocou o link, e a Renata disse que também colocou o link aqui, para não vi aqui no chat, mas a Renata disse que compartilhou aqui, então super obrigada. Eu queria que a Bel comentasse um pouquinho agora estou falando um pouco mais de exclusividade com a Bel, sobre o curso do Vera. Eu, quando apresentei a Bel, falei que era um curso um pouco inédito, né, de pós-graduação em literatura infantil, juvenil. Não sei se eu usei o termo correto, se existe mesmo essa ideia do ineditismo. Eu achei muito inédito por conta dos participantes, do currículo que se propunha o curso, né? E a Bel foi uma das professoras, queria muito que ela comentasse como é que foi essa experiência. E na sequência tenho mais uma questão desse encontro possível da literatura, se tivermos tempo. Pode ser, Bel? Você conta para a gente que curso é esse? Posso contar. Então, tem 2 cursos aí, né? Tem o curso do Vera Cruz, onde eu fui professora por alguns anos, eu acho que uns 6 anos ou mais eu fiquei lá. Esse curso Literatura para Crianças e Jovens, com essa oportunidade de conversar com professores, com ativistas, né, que são mais artivistas do universo do livro e da leitura, contando com pessoas de diferentes áreas, né? E lá eu trabalhei com a mediação de leitura. Bruninho, Kel e outros jovens estiveram comigo lá no Vera Cruz. Mas eu quero contar um pouco da pós que a gente tem agora com a Casa Tombada, que é uma pós-graduação para falar disso que a Kathleen traz, né, da educação social recortada pela literatura. Quando a Kel fala, olha, nós do IBEAC, né, que é essa organização tem bastante idade, né? Já está aí com mais de 40 anos, trabalhando com os direitos humanos, e em Parelheiros nós estamos desde 2008 e trazendo a literatura, recortando as nossas linhas de atuação, com a literatura, né, obviamente, com crianças e pequenas, com a área de alimentação saudável, com as questões ambientais, com o cuidado da saúde mental e com a comunicação. E recortar tudo isso com a literatura, né, uma prática de educação social que mobiliza as pessoas pela literatura, isso tem um ineditismo, né? É uma proposta aí para o segundo semestre desse ano, e acho que uma coisa bacana, Celinha, que eu destacaria, é esse fato da gente fazer isso sempre de uma forma intergeracional. Na coordenação desse curso, estamos eu, a Valdirene Rocha, que é uma educadora, e a Kathleen, que é uma jovem formada pela biblioteca. Então, sempre essa oportunidade, né, dessas construções de forma coletiva, em que quem está dentro, né, a gente nunca olhou para os jovens como público-alvo. A gente sempre tratou como os parceiros nessa construção, né? Então, mesmo não entendendo nada, né, às vezes, como o Bruninho disse, mas quem é, né, que entende tudo? Hoje a gente falava sobre isso. Imagina, né, a professora que estava com a gente mediando o processo, ela dizia, acho que essa é a 4ª ou a 5ª vez que eu estou lendo o processo do Kafka. E cada vez é outra, porque a gente é outra pessoa. Então, esse lugar, né, e você trazendo isso também das suas anotações em cima dos livros, né, que já leu,
o quanto isso é importante. E aí a gente acredita que a literatura, quando ela está nas mãos, na boca, nos pés das pessoas com diferentes experiências, como as mães, né? A gente está falando, olha, é possível ter uma maternidade literária. A gente vai nascer como leitor. E quem é que cuida dessa maternidade? Toda a comunidade, toda a aldeia tem que cuidar dessa maternidade. E precisa aproximar essas mães. Então, a nossa ação, que chama Nascidos para Ler, no melhor lugar para se viver, ela precisa de todo mundo que é da comunidade. Né? Então, nessa pós-graduação, a gente vem contar isso. Como é que a gente traz? Né? Como é que a literatura pode mobilizar mães, educadores, educadoras, irmãos e irmãs para a maternidade literária, para esse nascimento dos leitores e das leitoras? Como é que a gente pode trazer a literatura para o cuidado do nosso corpo? Porque a gente fala, se a gente não viver, não tem literatura que nos sustente. Então, a gente traz literatura para a construção da alimentação e também para os corações e mentes. É disso que a gente tem chamado aí, né, dessa educação social e dessa mobilização. A gente está com esse curso aí formatado, né, construindo formas para o segundo semestre. Tomara que mais pessoas se interessem. Aí lá na Casa Tombada tem mais informações sobre o curso. E, por último, eu queria falar um pouco, né, da intencionalidade. Né? Nós que somos educadoras, educadores, a gente sabe, né, que a educação ela não acontece de forma espontânea. Né? Eu gosto muito de pensar na questão da alimentação. Né? Se deixasse, a gente cresceria comendo doce, né? Tomando sorvete no café, comendo paçoca no almoço, e mais alguma outra coisa doce à noite. Mas o que fazem, né, na nossa educação alimentar? A gente vai introduzindo aquilo que é saudável e necessário aos poucos. Com a nossa formação, com a nossa nutrição literária, não é diferente. Então, quando a gente fala, olha, a gente lê a literatura periférica, a gente lê os clássicos, a gente lê os contemporâneos, a gente lê romance, lê poesia, lê microconto, lê crônica, porque a gente cuidou dessa nutrição literária. Quando nós constituímos essa lista, que está aí disponível para vocês no chat, a gente chamou a Ana Maria Gonçalves e deu uma consigna para ela, falou, Ana, a gente quer que você indique autores que a gente precisa ler para atravessar um mau tempo, mas a gente quer que metade sejam mulheres. E a gente quer ainda que tenha uma diversidade de gênero literário. Para o CUT, Luiz CUT, a gente pediu, a gente quer que você indique autores e autoras negros e negras, pretos, pretas, mas que tenha diversidade. Para o Rogério Pereira, do jornal Rascunho, a gente pediu, a gente quer que você indique só clássicos, mas que metade sejam mulheres. Porque se a gente não tem intenção, a gente acaba lendo sempre as mesmas coisas. A gente não consegue nem definir qual é o nosso gosto. Se a gente não provar outros sabores, a gente fica naquele que é seguro, porque a gente nem consegue saber do que a gente gosta. Então, acho que é muito importante a gente pensar nisso, né? Nessa intencionalidade. Quem já me ouviu mais de uma vez falar que a gente precisaria olhar sempre para as prateleiras das nossas estantes, na biblioteca pública, na biblioteca escolar, na biblioteca comunitária, na biblioteca pessoal, em qualquer uma delas, e perguntar quem não está aqui, quem está faltando. Porque é uma perda, diante da diversidade humana que a gente tem, deixar de conhecer aquilo que está sendo produzido. Então, eu queria só trazer essa questão da intencionalidade para essa nossa construção como leitores, como leitoras, que é imprescindível, né? Porque só assim que a gente vai conseguir ler de tudo e definir os nossos gostos. Obrigada, Bel.
Eu até peço desculpas que eu tinha falado para você lá da proposta de um curso, mas era da Casa Tombada, então peço desculpas, viu? Se alguém tiver alguma questão sobre esse curso, quiser colocar no chat, mas enfim, a Casa Tombada é facinho de achar, né, Bel? Um link, site, enfim. E eu acho que nessa última conversa, né, apareceram 2 termos muito lindos, que eu acho que pode ficar para uma outra conversa, e que algumas pessoas escreveram no chat, que é a ideia da maternidade literária e da nutrição literária, né? Os meninos até destacaram aqui no vídeo para a gente, né? Essa ideia lindíssima da nutrição literária, que é isso, né? De comer, de se alimentar. Eu acho que eu contei até num geringonça aí passado, como que algumas comunidades antigas do Oriente, quando as crianças aprendiam a ler, era tão maravilhoso aprender a ler, que essas crianças escreviam na lousa as palavras que gostavam, os pais passavam ali um mel com alguns cereais e as crianças lambiam a lousa. Era um costume antigo, enfim, mas essa ideia disso, né, de se alimentar, que aquilo nunca mais, aquilo faria parte da sua vida para sempre, né? Então acho que muito bonito isso da maternidade literária, da nutrição literária. A Magali também escreveu algo que eu não sei se ficou aqui no vídeo, só no chat, mas sobre as mudanças climáticas, né? Eu acho que hoje a gente tem na literatura, você falou, né, Bel, que cabe tudo, e tem que caber tudo, e tem que ter intenção, e tem que ter diversidade. A literatura sempre falou de tudo, e hoje continua falando de tudo. Então, a ficção científica já falava de mudanças climáticas, a gente tem livros maravilhosos sobre isso, sobre a questão de gênero, sobre a questão da negritude, sobre a questão dos imigrantes, sobre a questão, enfim, difícil a gente achar um tema que a literatura não tenha cuidado, né? Então, acho que isso que você fala da intenção, da diversidade, é muito precioso, né? E acho que várias pessoas estão comentando isso, porque é isso, né? A gente cabe tudo, né? E já que a gente vai precisar de umas 10 vidas para começar a ler um pouco, né? Como dizia meu professor, quando ele dava a lista de livros para o ano, a gente falava, mas isso é desesperador, não vai dar tempo. Ele dizia, calma, gente, a gente sabe que no mínimo 10 anos, 10 vezes a gente teria que voltar para começar a ler um pouquinho. Então, acho que também isso é bom, né? Alessandra, aqui já quero adoçar e lamber palavras, isso mesmo. Isso eu aprendi no livro Uma História da Leitura. Ele conta vários rituais de vários povos, mas todos convergiam nessa ideia da grandeza, do sagrado de aprender a ler, né? Muito bem, estamos já quase indo para o final. Queria pedir ainda, já que eu estou pedindo tanto, né, para que vocês comentassem algo que, pelo menos para mim, fez muito sentido ultimamente. Acho que foi a primeira vez que eu votei nos representantes do Conselho do Plano Municipal do Livro da Leitura. Acho que pela primeira vez nós tivemos pelo menos para mim, pode ser que para vocês que estão mais à frente, mais na militância, não, mas muita difusão dessa eleição, né, os candidatos falando e tal, enfim, esses conselheiros do livro, da leitura. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque quando a gente fala do que a gente pode fazer, né, que coisas podemos fazer? Acho que primeiro é isso, é ser amor pela leitura, provocar a escola, ter a carteirinha da biblioteca do bairro, né, ler muito, participar dessas situações todas, né, mas saber que a cidade tem conselheiros, né, pessoas mais próximas, que a gente pode estar fazendo uma incidência política, me parece tão importante, e é uma eleição que poucas pessoas votam, assim como no Conselho Tutelar, no Conselho de Saúde, no Conselho de Cultura. Então, se vocês pudessem fazer comentários sobre o Conselho, sobre se vocês conhecem as pessoas que foram eleitas esse ano, o que vocês podem falar disso? Pode ser, ou vocês acham isso chato, que não cabe? Não? Vai lá, Bruninho, pode falar. O Raquel já abriu o microfone. Pronto.
Não achamos nada chato. Eu fiquei só com receio de abrir o microfone primeiro, porque tem uma gritaria que eu não sei se vocês conseguem ouvir. E o Bruninho também é meu vizinho, então acho que a gente ficou no mesmo receio, por causa vai sair o som aí de algumas crianças gritando. Faz parte. É isso, né? Estamos ao vivo, né? Isso. Bom, o plano é muito interessante você trazer essa. Ah, é chato. No começo, eu vou dizer que quando a gente começou a entender, né, para nós da biblioteca, o que era políticas públicas, para além dessa aqui do que está posta, né, foi muito difícil. E aí começar a compreender que a política pública ela faz parte da minha existência foi muito interessante, muito importante, porque isso também acabou virando aí o meu TCC. Eu falo do processo da mediação de leitura na primeira infância com esse foco de garantir esse acesso. E para nós, da Caminhos da Leitura, foi muito importante esse lugar da palavra e do poder ocupar alguns espaços que muitas das vezes os jovens, principalmente da rede Litera Sampa, esteve ocupando esse lugar também de discussão, esteve ocupando esse lugar também da representatividade, né? Então, a gente teve uma das nossas representantes nos anos anteriores, que era uma bibliotecária de uma das bibliotecas comunitárias, que era a EJAC, fazia parte também desse conselho. E hoje a gente conta aí com a Fabiana, que é uma conhecida, com a Cris Rogério, que também faz parte não somente da luta desse lugar da pesquisa, mas também das bibliotecas, né? É uma grande parceira que vem da Casa Tombada e que tem dialogado muito com a gente para a gente estar nesse jogo junto, porque precisamos unir força. Esse é o lugar da representatividade para nós, que está no mundo literário, principalmente nas bibliotecas comunitárias, é muito importante ocupar esses lugares de poder, porque sempre foi dito que a gente não deveria estar também discutindo sobre os nossos direitos. E o Plano Municipal do Livro da Leitura foi muito importante, porque não somente dá esse lugar de responsabilidade, mas também que a gente possa construir junto aquilo que de fato é direito nosso. Então, a gente tem, sim, alguns conhecidos, estamos, sim, cada vez mais presentes e atuando junto com a galera da nossa rede. A gente não conseguiu, esse ano, ter uma pessoa representando, mas a gente tem, sim, acompanhado, estando também nas tomadas de decisões e, principalmente, nas discussões. Abel, se quiser complementar mais alguma coisinha, o Bruninho fica à vontade. Acho que é isso mesmo, né? Acho que a gente conseguiu, né, pelo menos lá em 2013, realizar as escutas públicas, ter, né, a lei pronta a partir dessas escutas, conseguir constituir o conselho. Todo esse espaço é um espaço árido também, né? Porque se a leitura ela exige da gente um tempo, a política de leitura exige da gente uns 3 ou 4 tempos, porque a gente está ali, né, com muitas forças a favor, mas também com uma série de exigências. Vejamos aí a Política Nacional de Leitura Escrita, né, que a gente chamou aí de Lei Castilho, que estava para essa quarta-feira, finalmente, né, ser assinada, já não vai ser mais. Então, tudo isso, né, são muitas forças que estão em volta, mas a gente não pode abrir mão, né, de que seja uma política pública construída a várias mãos, a várias vozes, em que toda a cadeia criativa, mediadora, todo mundo faça parte, né? A gente não pode abrir mão. A gente falou aqui da intencionalidade, eu vi outras mensagens dizendo, é isso mesmo. Então, como é que a gente vai fazer com que... Como nos tornaremos um país de leitores e leitoras se isso não fizer parte das nossas propostas políticas? A gente, na biblioteca, sempre fala, né, que a ação de uma biblioteca ela é uma ação literária, educativa, poética e política. Se engana quem acha que a gente está lá só passando tempo, né, fazendo nada. Se engana quem acha que a gente está fazendo nada. Nós estamos ali fazendo um projeto que é poético, que é político, que é educacional, que é de transformação.
Eu acho Obrigada, que Bel. é Fica, tudo Bruno. isso que Kathleen e Bel trouxeram, então nem vou aqui repetir o que elas trouxeram. Eu acho que é um aspecto que eu considero também, que consideramos também fundamental e importante, né? A gente ouviu muito dizer que os jovens, né, que os adolescentes não se interessavam, né, por política. E, na verdade, era o inverso, né? A política que não dialogava e se interessava pela linguagem, pelos espaços que os jovens ocupam, né? Então, acho que uma experiência que foi muito importante de participar dessa conversas, dessa construção, né, do Plano Municipal do Livro da Leitura aqui do município, foi ver como as bibliotecas comunitárias, estrategicamente e intencionalmente, construíram espaço para conversar e trocar ideia com diversos atores e atrizes. Eu lembro que uma conversa que me marcou muito na Monteiro Lobato foi uma audiência pública que a gente fez com crianças, onde as crianças tinham que sugerir coisas para a lei. E aí, muitas das vezes, quando a gente constrói estratégias democráticas, né, vamos construir estratégias democráticas de participação na escola. Aí pede para o jovem buscar canetinha, buscar tesoura, e acha que isso é ser democrático. Vamos ouvir as crianças, elas fazem os desenhos, colam na parede, e é isso. E aí as bibliotecas comunitárias, né, que São Paulo inovaram, vamos fazer uma conversa com as crianças. Quando a gente olha para os dados, são os maiores frequentadores das bibliotecas públicas quanto das bibliotecas comunitárias. Como a gente não ouve o nosso maior público? E aí, as ideias mais inovadoras e legais que aconteceram vieram delas. Tem uma menina que sugeriu, olha, quando eu saio com a minha mãe final de semana, no ônibus tem um itinerário onde passa o shopping. Por que não ter onde passa as bibliotecas? E isso entrou. Então, como que a gente constrói também espaços, né, intencionais, como a Bel trouxe, de formação também para a participação da vida política, né, da construção da cidadania. E eu acredito que as bibliotecas comunitárias, né, têm feito um trabalho muito bonito, intencional e enraizado nesse aspecto, né, de fazer que os mediadores de leitura discutam também esses outros lugares, né, essas outras disputas que nos cercam no nosso cotidiário, né. Então, acho que tem um pouco desse movimento que é inspirador para todas e todos nós também. Bacana, gente, que bom. Aí, eu Legal, pensei né? que a pergunta pudesse ser chata, né? Porque a gente fala de política, mas eu particularmente me importo e me interesso muito comigo. Fiz parte do comecinho dessa conversa, inclusive encontrei com a Bel algumas vezes lá no Centro Cultural, né, Bel? Já faz um tempo. E essa proposta, por exemplo, eu me lembro dos ônibus. O ônibus passa na Biblioteca Monteiro Lobato, esse ônibus passa na Biblioteca Pública Walter Santos. Desculpem. E por quê? Porque mesmo que a pessoa não estivesse indo para a biblioteca, ela, nossa, não sabia que a biblioteca estava no itinerário desse ônibus, né? A gente chegou a pensar em ter agentes de leitura. Então, assim como temos agentes de saúde, podemos ter agentes de leitura que passassem pelas casas e falassem de leitura. Enfim, então acho que esses sonhos que parecem utópicos às vezes, mas quando a gente começa a pensar sobre eles, né, dividir esses sonhos com outras pessoas, eles acabam se confirmando, né, se consumando, enfim. E aí a Amanda Leite escreveu aqui no chat que também não sabia desse conselho. A cidade tem muitos conselhos, né? Tem conselho de saúde, de cultura, tem um conselho tutelar, esse conselho de meio ambiente, que também foi um outro que a gente votou há poucos dias, mas são conselhos pouco conhecidos, que a gente participa pouco, mas que são importantes, né? Que são importantes para a gente estar ali. Bom, eu acho que já estamos chegando na hora de terminar. Eu ia pedir para vocês fazerem considerações finais. No fim, essa pergunta última foi tão linda, e vocês já fizeram tantas, mas ainda assim, gostaria de uma boa noite de cada um. Depois eu também preparei um aqui, que vai ser repetitivo, vai ser igual ao último, mas que eu gosto de fazê-lo exatamente igual. Então, gostaria que vocês se despedissem. Quero que a Maria Dalgisa escreveu aqui já faz uma meia hora, que não conhecia o Geringonça. Então, se você ainda estiver por aí, a Dalgisa, o Geringonça acontece toda segunda-feira, é um programa maravilhoso, e no YouTube você pode ver os programas antigos. Então,
venha gerigonçar com a gente sempre, viu? Obrigada. E vou passar para o boa noite de vocês, depois eu tenho um boa noite também. E agora é a ordem, vocês decidem. Bom, eu posso começar. Eu vou só ressaltar que eu vi algumas perguntas no chat sobre a pós. A pós ela vai ser reaberta às inscrições, então vai ter já logo mais informações sobre o nosso curso, mas já notifica, abre lá o Instagram, coloca lá o sininho para receber as notificações da comunicação da pós. Esperamos que vocês que estejam nos escutando sejam um também dos nossos alunos que vão estar lá aprendendo conosco, mas também ensinando muito para a gente estar na esperança de receber cada um de vocês que estiver aí acompanhando no chat. Queria agradecer muito a escutativa de cada um que não somente ficou mandando lá as mensagens parabenizando, mas também construindo aqui esse diálogo muito importante. Eu tirei vários prints aqui, porque eu achei super importante alguns comentários que surgiu. Agradecer, Celinha, pela sua mediação tão sensível, amorosa. Muito obrigada, foi um prazer te conhecer e estar aqui essa noite com você. E também ao Geringonça por ter abrido essa oportunidade para nós de estar aqui falando um pouquinho desse trabalho do IBEAC, mas também das bibliotecas comunitárias e como esse lugar da literatura tem mudado e transformado e transbordado cada sujeito. Então, muito obrigada a cada um de vocês, obrigado, Bel, obrigada, Bruninho, também, por estar aqui compartilhando comigo essa noite. E uma ótima noite a cada um de vocês que escutou esse encontro de hoje. Obrigada, Catherine, que lindo. Então, vou eu daqui, então. Também queria agradecer, Celinha, a sua linda mediação, agradecer a todo mundo que está aí em casa nos ouvindo e nos assistindo, as pessoas que vão ouvir e ver esse vídeo depois. Então, nos inscrevam, nos sigam nas redes sociais, qualquer pergunta, qualquer interação, só lá, aí, @IBEAC no Instagram, manda uma mensagenzinha lá, que sempre tem alguém para te responder. E aí eu queria deixar um poema, na verdade, é um trecho de um poema, né, que o Mandela recitou uma vez, aí eu vi uma mulher muito especial lendo para uma outra mulher muito especial, a Mafuane Odara, que é a presidenta do IBEA, que recitou esse poema uma vez para a Bel, numa homenagem que ela recebeu no Sesc Itaquera, e eu fiquei tipo, uau, quero ser que nessas mulheres. E sempre quando eu estou em dias difíceis, assim, eu relembro esse poema, assim, que me ajuda a voltar para o eixo. E eu queria presentear todas e todos vocês com ele, e diz mais ou menos assim: nosso grande medo não é que sejamos incapazes. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da medida. É nossa luz e não nossa escuridão que mais nos amedronta. Nos perguntamos: quem sou eu para ser inteligente, atraente e talentoso? Na verdade, quem são vocês para não ser tudo isso? Bancar o pequeno não ajuda o mundo. É à medida que deixamos a nossa própria luz brilhar, que inconscientemente damos permissão para outras pessoas fazerem o mesmo. Então brilhem. Boa noite. Uau. Ai, essa turma. Obrigada, Bruninho. Obrigada, Kel. Obrigada, Celinha. Obrigada, Renata e toda a turma do Geringonça, quem está aí também nos bastidores, né, fazendo esse encontro acontecer, esse encontro de brilhos, né, essa nossa paixão pela literatura ainda vai nos levar muito longe, gente. É muito bacana a gente poder encerrar um dia, né, falando de literatura, falando dos caminhos que a gente tem construído, conseguindo compartilhar com mais pessoas que têm jovens, né, que leem. E imagina para mim, né, para nós do IBEAC, que estamos lá em Parelheiros há 16 anos, e temos encontrado aí meninos e meninas que falam assim: será que um dia eu vou ser igual a Catherine? Ai, será que um dia eu vou ser igual ao Bruninho? E a gente tem visto, né, cada vez com menor tempo, meninos saem do lugar
do não gostar de ler, do achar que não gosta de ler, a se tornar um leitor. E como isso muda a sua postura física, o seu se movimentar na cidade, no bairro, como isso muda a voltagem do seu olhar. Meninos que às vezes pareciam que estavam, né, apagando, né? A gente saiu de uma pandemia, né, gente, que ofuscou muitos brilhos, que desanimou muita gente, e você vê aí meninos e meninas que vão encontrando, né, esse brilho, essa nova voltagem, um olhar no olho sem arrogância, um olhar no olho, porque a gente se consegue perceber como uma comunidade leitora. Então, eu agradeço demais que todo esse time aí que participou ativamente dessa noite. Que bom a gente pertencer a uma comunidade leitora e que compartilha, né, que a nossa literatura, que o nosso acesso à leitura não seja para construir rankings, mas para construir rodas. Obrigada. Muito bem, muito obrigada, gente. Eu vou terminar do mesmo jeito que eu terminei da outra vez. A Renata vai dizer, puxa, mas não tinha algo inédito, né? Mas ela vai se lembrar. Mas eu queria, quando a Bel foi responder a primeira questão, eu achei que ela falou uma coisa tão bacana, um achado, assim, ela falou assim, não tem novidade nenhuma em destruir livros, né, Bel? Foi isso que você disse, não tem novidade nenhuma. E aí, dia 10 de maio, próximo, agora, vai completar 83 anos dessa cena aqui, olha eu com o jornal de novo, adoro o jornal velho, né? O Império Nazista brotou de uma fogueira de livros, então tem essa cena em 1941, aqui diz, foi num dia de 10 de maio como hoje, em 1941, que uma chusma de estudantes nazistas empilhou e queimou em Berlim livros de autores judeus, marxistas e de esquerda. Mas não só, né? Estavam aqui Don Quixote, estavam aqui Shakespeare, estavam aqui livros de filosofia. Então, acho que eu não ia mostrar isso, mas eu achei tão bonito que a Bel disse, não é novidade queimar livros, mas a gente sempre venceu, né? Então, isso. E a outra notícia que é igualzinha a que eu mostrei da outra vez, que foi essa pesquisa fantástica que veio à luz aqui em 2016, que diz que quem lê livros tem a morte reduzida em 20%. Então, só isso já é um maravilhoso motivo para a gente ler muito, não é mesmo? Então, é isso. Fiquemos aqui, então, com a campanha da Rosiane Murray, Lute como uma poeta. Obrigada, gente. Foi um grande prazer mediar. Desculpem o meu jeito de mediação aqui. Super grata para todo mundo, a todos que escreveram, Renata pelo convite. Tudo de bom, gente. Eu ainda não vou encerrar o programa, eu quero agradecer imensamente a nossa audiência. Ela foi tão poética, tem tanta coisa linda que as pessoas deixaram aqui, e foi a inspiração desse quarteto que estava aqui. A Celinha é uma convidadíssima nossa sempre para mediar, porque sempre ela é maravilhosa, e esse tema tinha que ser seu. Celinha não podia ser ninguém da equipe aqui. Bel, Bruninho, Kathleen, muito obrigada por vocês aceitarem geringonçar com a gente. Bruninho já esteve com a gente aqui, a Bel também já esteve com a gente com o geringonça, e Kathleen pode vir quantas vezes você quiser. O geringonça tem esse jeito colaborativo e cooperativo de produzir os programas, então venham novamente. Celinha, você pode vir aqui toda semana, que você tem uma audiência cativa, né? Todo mundo vira fã, quer ouvir mais. Eu adoraria poder ler os comentários, mas a gente não vai ter nem esse tempo, ele fica gravado. Eu quero dizer que os links tanto do curso da pós, como da lista dos livros, está na descrição do canal do YouTube, e já aproveito falando, é de extrema importância curtir, compartilhar, fazer comentários, ter as nossas páginas, porque isso chega a outras pessoas. E o programa de hoje tem que chegar, assim, a outras pessoas. A gente não pode se fechar só nesse núcleo de quem gosta de geringonçar na segunda-feira. Esse programa é bom na segunda porque dá um ânimo, né? E
Eu preciso ler um trecho de um livro que foi indicado pela Celinha em agosto do ano passado. Estava na minha lista dos desejos de leitura. Aí eu fui na feirinha da Unesp, que aconteceu algumas semanas atrás, e como estava na listinha, eu comprei na feirinha. E eu vou ler um trecho, porque me tocou bastante essa questão da gente levar... A gente tem que ler a diversidade, concordo, Bel, com certeza a gente tem que ler, inclusive para a gente conseguir encontrar o que nos agrada, né? Mas quando a gente lê algo que a gente vê a representatividade, é muito mais transformador, eu não tenho dúvida disso. Eu sou uma mulher branca que eu li, né, todos os livros de contos de fadas, mas eu acho que se eu fosse uma criança preta, minha vida teria sido muito diferente se as princesas não fossem a Cinderela ou a Branca de Neve. Celinha, você vai lembrar que você me indicou esse livro em agosto do ano passado? Então, eu não consegui ler naquela época, nem tinha comprado, enfim. E eu já estou com a leitura avançada, mas para quem não conhece, Françoise Ega, ela foi uma pessoa, essa escritora, ela foi empregada doméstica na França, ela era da Martinica, e ela consegue saber da existência da Carolina Maria de Jesus através de um jornal. E ela se apaixona pela Carolina Maria de Jesus. E a existência do livro da Carolina Maria de Jesus estimulou essa pessoa a escrever. Então, ela virou escritora porque ela se olhou na Carolina Maria de Jesus. E eu vou ler E ela começou a escrever cartas. Ao mesmo tempo que ela escrevia o seu próprio livro, ela escrevia cartas para a Carolina. A Carolina morreu e nunca soube da existência dela. E eu estou num diálogo com essa escritora, porque eu também não vou conhecer, porque ela também está morta. Mas se eu pudesse, eu teria um diálogo para dizer, né, essas pontes que elas estão fazendo, né? A Carolina, que veio da minha vida, e ela. 20 de maio de 1962. Se um dia eu lhe enviar essas linhas, você vai querer saber o resto da minha história. Hoje à noite, diga a mim mesma, de que adianta? Estou cansada. Quando você juntou as tábuas para o barraco, você não conhecia a expressão do que adianta? Isso me dá uma vontade danada de escrever meus pensamentos. Preto no branco, enquanto as crianças dormem. Pegue de novo a bique. Para ganhar 10 francos à tarde, fiz 4 quartos, limpei 2 banheiros, 2 armários, descasquei 2 quilos de ervilha. Em casa, só com as enlatadas. Não gosto de descascar e irrita a ponta dos dedos. Mas não estou zangada. Estamos no final do mês e é Dia das Mães. Com dinheiro poderei fazer um bolo bem grande. O Dia das Mães é ainda uma festa dos meus filhos. Eles pegaram dos meus cadernos, agora tenho que copiar de novo todas as folhas. Se não fosse, se você não tivesse se tornado minha inspiração, eu já teria tirado tudo para o alto, dizendo, de que adianta escrever? Fecho uma janela em meus pensamentos, outra se abre e a vejo curvada na favela, escrevendo no papel que tinha catado no lixo. Eu, que tenho a imensa felicidade de ter um caderno, um abajur e uma música bem baixinha que sai do rádio, acho que seria covardia largar tudo porque uma criança rasgou as folhas do caderno. Só me resta recomeçar. Timidamente eu disse quem estava ao meu redor, estou escrevendo um livro, e assim vai. Afe Maria, olha, eu ouvindo vocês, eu estava tão... Ainda bem que eu não estava aqui na frente, porque eu chorei, eu ri, me encantei, e eu estou num esperançar danado com a existência de vocês. Eu sou uma pessoa muito agradecida de ter colocado na minha vida pessoas como Bel, que eu tenho uma admiração danada, Bruninho e Kathleen, que Bruninho eu conheci você através de um vídeo, não sei se você vai lembrar, há muito tempo atrás eu vi um vídeo teu em frente, eu levei isso para a Bahia, para jovens assistirem, eles ficaram encantados, você lembra disso? Isso acho que foi em 2018. E ainda bem que o mundo da tecnologia, né, nos aproxima de algumas histórias de algumas pessoas. Eu quis trazer esse trecho da carta, né, que François escrevia para Carolina. Eu tenho certeza que outras pessoas tiveram acesso a nosso bate-papo, esse nosso geringonça, outras pessoas vão querer escrever para o Bruninho, outras pessoas vão escrever para a Kathleen, e outras pessoas vão escrever para a Bel e para a Celinha, porque vocês foram muito inspiradores. Eu só tenho a agradecer. Venham geringonçar com a gente quantas vezes vocês quiserem. Eu quero agradecer imensamente quem aguentou a gente durante 1h e 34 minutos. Semana que vem a gente volta com uma temática, sempre as nossas temáticas eu adoro e me envolvo, mas semana que vem também vai ser bastante especial. A gente vai estar falando sobre como discutir essa questão de gêneros
e também desconstruir essa ideia das princesas, né, dos príncipes nas escolas. Então, a gente vai estar trazendo essa discussão para o nosso Geringonça. Ele é um programa, o programa da semana que vem foi uma inspiração da semana passada, que a gente falou sobre o antimachismo, e a Geralda, que nos assistiu hoje, ela deu essa ideia. Então, o Geringonça também funciona dessa maneira, as pessoas nos assistem, mandam, né, falam um monte de elogios e falam, eu quero tal tema, né, esse tema poderia ser presente no nosso programa. Então, semana que vem, vocês são convidados. Curtam, compartilhem. O Lúcio depois faz cortes, e esses cortes também precisam ser divulgados. E é isso, vamos encerrar o programa, senão eu vou longe. E eu, mais uma vez aqui, eu quero desejar que a gente tenha um ano de muito bolo no nosso cafezinho. Aê! Muito bem. Um beijo danado em todos vocês. Quem sabe em breve a gente se veja em Parelheiros. É isso. Um beijo, boa noite para todos. Pode encerrar.